Já parou para pensar que uma única rua pode, na verdade, contar a história de um país inteiro? Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo de Crônica da Rua 64. A ideia é descobrir exatamente isso, como um lugar que parece tão comum pode guardar os segredos, as dores e até as esperanças de uma nação. Pois é, essa é a pergunta que guia a gente por aqui. Uma rua é só um caminho de um ponto a outro? Ou será que ela é tipo um arquivo vivo, cheio de histórias, de segredos e, quem sabe, até de fantasmas? É essa investigação que a gente vai fazer. Então, para começar, a gente precisa entender que este não é um romance qualquer. O próprio título, Crônica, já nos dá uma dica, né? Estamos lendo um registro, quase um testemunho de um lugar muito específico. Aqui, cada pedra da calçada, cada porta antiga parece que tem uma voz. E essa ideia, olha, ela é fundamental, porque ela define todo o tom da obra. Não estamos apenas lendo sobre acontecimentos. Estamos, na verdade, imersos na atmosfera de um lugar que parece assombrado, onde a memória do passado é tão real, tão palpável, quanto o ar que se respira. Mas quem seria a pessoa capaz de dar voz a essas memórias, né? Para entender a profundidade dessa obra, a gente precisa conhecer a mente por trás dela. Um autor que não é só um contador de histórias, ele é um verdadeiro guardião da memória. A gente está falando de João Paulo Borges Coelho, uma das vozes literárias mais importantes de Moçambique, sem dúvida. Ele não só escreve ficção, ele literalmente escava o passado do país dele. E aqui é que está o pulo do gato, o segredo da genialidade dele. Coelho é, ao mesmo tempo, historiador e romancista. Essa dualidade é a chave de tudo. Ele usa a precisão do historiador para construir a estrutura do mundo e a alma do romancista para encher esse mundo de vida, de dor, de esperança. É essa mistura que torna a obra tão, tão poderosa. E com essa habilidade toda, Coelho nos leva direto para o coração pulsante da história, a cidade de Maputo. Em Crônica da Rua 64, a cidade não é só um cenário, sabe? Ela respira, ela lembra, ela sofre junto com os seus habitantes. Ela se torna, de fato, uma personagem. E a Rua 64, especificamente, funciona como se fosse um mini Moçambique. As histórias dos moradores dali espelham as reviravoltas, as perdas e as transformações do país inteiro num período de mudança muito, muito intensa. E para a gente entender de verdade as sombras que pairam sobre a Rua 64, esse contexto histórico é crucial. Pensa bem. Primeiro, a euforia da independência de Portugal em 75, um momento de pura esperança. Mas essa esperança ela é rapidamente engolida por uma guerra civil terrível que começa em 77 e só vai terminar em 1992. São as cicatrizes desses anos todos que assombram as paredes e as memórias que a crônica explora. A partir desse pano de fundo histórico todo, o livro mergulha de cabeça em temas super profundos. Não se trata só de datas e fatos, mas de como esses eventos tão violentos moldam a alma e a identidade de um povo. Olha, tem um conceito aqui que é chave para entender essa obra, a tal da memória pós-colonial. Pensa comigo, o que acontece quando um país se liberta e precisa, de repente, encontrar a própria voz? Como é que se decide quais histórias contar e quais esquecer, depois de séculos ouvindo a versão do colonizador? É uma verdadeira batalha pela identidade. Esse quadro aqui, ele resume perfeitamente a tensão central do livro. De um lado, tem a história oficial, aquela que a gente aprende na escola. Do outro, a história que é vivida, sentida, sussurrada nos becos, nas varandas. A crônica do Borges Coelho vive exatamente nesse espaço, nessa história não oficial. É como se fossem as raízes e os galhos de uma árvore, sabe? Todos esses temas estão completamente ligados. O trauma da guerra, a busca por uma identidade, os fantasmas do passado. Tudo isso se alimenta das pequenas histórias dos moradores da Rua 64, mostrando que a grande história, com H maiúsculo, na verdade é feita de incontáveis memórias pessoais. Mas aí a gente se pergunta, né? Afinal, por que uma história sobre uma rua específica em Moçambique consegue conversar com o mundo inteiro? Vamos entender agora a importância universal dela. A grande sacada do livro é esta: ele transforma a história, que é uma coisa abstrata, em algo que a gente pode sentir. Ele nos lembra que por trás de cada estatística de guerra, de cada manchete de jornal, existem vidas humanas, existem histórias pessoais, amores e perdas. E a prova de que isso funciona, nossa, ela é bem concreta. O livro foi traduzido para mais de 10 idiomas. A história da Rua 64 viajou muito além de Maputo e se tornou parte da literatura mundial.
É a prova de que essa luta por memória e identidade é, no fundo, uma experiência de todo mundo. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de olhar tão de perto para a Rua 64, fica a pergunta: e se as paredes da nossa rua pudessem falar? O que será que elas contariam sobre a história e os segredos de quem mora ali? A literatura, no fim das contas, nos dá a chave para a gente começar a escutar.